Criado pelas irmãs da Congregação de Santa Catarina, o Sanatório de Santa Catarina foi inaugurado na Avenida Paulista em 6 de fevereiro de 1906, com a chegada a São Paulo de irmã Beata Henrique, uma experiente enfermeira com a missão de estudar a possibilidade de a congregação atuar na assistência a doentes, e 2 meses após sua chegada já atendia enfermos em sua casa na Rua Maria Antônia, que devido à lotação do espaço e à falta de recursos e de um local adequado, muitas vezes o tratamento era feito na própria casa, fato esse que pôde ser considerado o início do Sanatório e Hospital Santa Catarina. Em 1904, as irmãs adquiriram do Banco da República do Brasil um terreno de 15.800 metros quadrados na Avenida Paulista, que até então nada tinha do seu atual cosmopolismo. Ao contrário, a via era uma pacata rua larga, com casarões sombreados por árvores e palco de disputadas corridas de charretes. Novas doações permitiram o início das obras e, finalmente, a 6 de fevereiro de 1906, um dos primeiros sanatórios particulares de São Paulo iniciava suas atividades. A irmã Beata Henrique tornou-se a primeira diretora. Foi projetado pelo engenheiro alemão Maximilian Helm, em estilo neogótico. Sua arquitetura era linear, com um corpo central com 2 pavimentos sobre um porão habitável e 2 pequenas alas laterais, de apenas um pavimento, onde provavelmente se alojavam quartos particulares. Ao ser criado, o sanatório tinha 40 leitos e uma sala de cirurgia. No primeiro ano, recebeu 219 pacientes. Em 1907, já foram 313, e em 12 meses mais tarde, 376 pacientes. 7 anos após a inauguração, já acontecia a primeira ampliação, com a construção de um prédio de 2 pavimentos e 64 quartos. Em 1920, foi erigida a Casa das Religiosas e a Capela, que ainda hoje chama a atenção de quem passa pela Paulista. Ao ser criado, o sanatório tinha 40 leitos e uma sala de cirurgia. No primeiro ano, recebeu 219 pacientes. Em 1907, já foram 313. E, em 12 meses mais tarde, 376 pacientes. 7 anos após a inauguração, já acontecia a primeira ampliação, com a construção de um prédio de 2 pavimentos e 64 quartos. Em 1920, foi erigida a Casa das Religiosas e a Capela, que ainda hoje chama a atenção de quem passa pela Paulista. Ao longo da primeira metade do século XX, a obra teve seu papel em momentos históricos importantes. Nas revoluções paulistanas, por exemplo, em 1924, durante o conflito em que tenentes do Exército enfrentaram os representantes do governo federal, exigindo um sistema eleitoral mais democrático. Mais de 4.000 pessoas ficaram feridas e foram recolhidas ao HSC para tratamento. Já em 1932, o hospital teve suas instalações transformadas em isolamento e, dessa vez, socorreu vítimas da Revolução Constitucionalista. Ao longo da primeira metade do século XX, a obra teve seu papel em momentos históricos importantes. Nas revoluções paulistanas, por exemplo, em 1924, durante o conflito em que tenentes do Exército enfrentaram os representantes do governo federal, exigindo um sistema eleitoral mais democrático, mais de 4.000 pessoas ficaram feridas e foram recolhidas ao HSC para tratamento. Já em 1932, o hospital teve suas instalações transformadas em isolamento e, dessa vez, socorreu vítimas da Revolução Constitucionalista. O hospital continuou crescendo em tamanho, número de leitos e oferta de serviços década após década, até atingir suas dimensões atuais, com a inauguração do bloco. O antigo nome sanatório foi substituído em 2 de fevereiro de 1974 por Hospital Santa Catarina. Em entrevista com a irmã Maria José sobre seu ponto de vista em relação às restaurações e reformas ocorridas, irmã responsável pela sacristia da Capela de Santa Catarina, que trabalha na capela há 8 anos, negou-se a aparecer no vídeo, mas não hesitou em falar conosco.
Quando perguntamos sobre o que ela achava da nova arquitetura, sem hesitar, a irmã afirmou que tudo aquilo era muito bom. Todos que entraram aqui, principalmente pela entrada principal do foyer, ficam encantados. Quando perguntamos sobre o que ela achava da nova arquitetura, sem hesitar, a irmã afirmou que tudo aquilo era muito bom. Todos que entram aqui, principalmente pela entrada principal do foyer, ficam encantados com a beleza daquela arquitetura moderna em aço, vidro e madeira. Questionamos também sobre a integração do neogótico datado de 1906 com o moderno, de 1989. Novamente, a irmã disse que tudo tinha ficado muito belo. A madeira que dá acabamento na sacada do foyer, por vezes faz no forro, integra muito bem os dois estilos. É tudo muito aconchegante. Os pacientes gostam de serem internados aqui. Apesar de todo o cuidado das irmãs da congregação de Santa Catarina em manter a fachada do prédio conservada e fiel às características originais, após tantos anos, a necessidade de restauração da fachada desse marco para a cidade tornou-se evidente. Por isso, desde 2007, o hospital tem investido na recuperação do prédio, informou Manuel Ricardo Navarro Borges, diretor executivo do hotel. Apesar de todo o cuidado das irmãs da congregação de Santa Catarina em manter a fachada do prédio conservada e fiel às suas características originais, após tantos anos, a necessidade de restauração da fachada desse marco para a cidade tornou-se evidente. Por isso, desde 2007, o hospital tem investido na recuperação do prédio, informou Manuel Ricardo Navarro Borges, diretor executivo do hospital. A empresa responsável pela restauração é a Afonso França Engenharia, que assumiu as obras em novembro de 2008 e durante 4 meses fizeram um mapeamento de toda a fachada a fim de detectar infiltrações, tubulações, problemas estruturais e etc. Além disso, o bloco B passou a exibir fachadas valorizadas pela iluminação com LEDs de diferentes temperaturas de cor, posicionados de forma a ressaltar sua volumetria. O efeito valoriza a profundidade das varandas e marca o volume central no conjunto da fachada. Há quanto tempo você atua no Hospital Santa Catarina? Bom, eu sou formado há aproximadamente 27 anos. Eu posso dizer que há 25 eu já tenho estado nesse hospital. Qual a sua opinião sobre a conciliação entre a arquitetura moderna do hospital e a antiga neogótica da capela? Eu acho que esse projeto foi muito feliz, porque os arquitetos conseguiram harmonizar a arquitetura tradicional, conhecida de há muito tempo no ambiente da Avenida Paulista, com um ambiente hospitalar absolutamente moderno, usando uma arquitetura hospitalar com uma tecnologia bem avançada, criando aí um ambiente bastante harmônico e, como dizer, também acolhedor para os pacientes e para os médicos. E qual a influência existente entre uma capela antiga como essa e de um dos hospitais mais bem-sucedidos de São Paulo? O Hospital Santa Catarina, por exemplo, ele se caracteriza pela humanização do atendimento, né? E em grande parte se deve à presença aí das irmãs de Santa Catarina, acompanhando não só a questão do atendimento, mas o dia a dia. E nesse contexto, a presença de uma capela, e a gente sempre observa pacientes, familiares, pacientes frequentando bastante aquela capela, eu acho que ele traz uma energia bastante positiva e um ambiente de humanização para aquele hospital.